Naqueles dias, Anrafel era rei de Sinear, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses reis guerrearam contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, isto é, Zoar. Todos esses juntaram forças no vale de Sidim, isto é, o Mar Salgado. Eles tinham servido a Quedorlaomer por 12 anos, mas se rebelaram no 13º ano. Então, no 14º ano, Quedorlaomer veio com os reis aliados a ele, e eles derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins em Ã, os Emins em Savé-Kiriataim e os Oreus na sua montanha de Seir até El-Parã, que fica junto ao deserto. Depois eles voltaram e chegaram a Emispate, isto é, Cádiz, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e também derrotaram os amorreus que moravam em Azazon-Tamar. Nesse ponto, o rei de Sodoma pôs-se em marcha, bem como o rei de Gomorra, o rei de Admá, o rei de Zeboim e o rei de Bela, isto é, Zoar, e puseram-se em formação de batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra os 5. O vale de Sidim era cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra tentaram escapar e caíram neles, e os que restaram fugiram para a região montanhosa. Então os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus mantimentos, e seguiram caminho. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e os seus bens, e seguiram caminho. Depois, um homem que havia escapado foi contar isso a Abrão, o hebreu. Naquela época, ele estava morando entre as árvores grandes de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner. Esses homens eram aliados de Abrão. Assim, Abrão ouviu que seu parente tinha sido levado cativo. Em vista disso, mobilizou seus homens treinados, 318 servos nascidos na sua casa, e ele perseguiu os inimigos até Dan. Durante a noite, dividiu as forças, e ele e seus servos os atacaram e derrotaram. Ele os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e resgatou também Ló, seu parente, os bens dele, as mulheres e as outras pessoas. Depois de Abrão voltar da vitória sobre Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro de Abrão no vale de Savé, isto é, o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou-o então e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra. E louvado seja o Deus Altíssimo, que lhe entregou os seus opressores. E Abrão lhe deu 1/10 de tudo. Depois disso, o rei de Sodoma disse a Abrão: Dê-me as pessoas, mas pegue os bens para você. Mas Abrão disse ao rei de Sodoma: Ergo a minha mão em juramento a Jeová, o Deus Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra, que eu não pegarei absolutamente nada do que é seu, desde um pedaço de linha até um cordão de sandália, para que o Senhor não diga: eu enriqueci Abrão. Não pegarei nada, além do que os jovens já comeram. Quanto à parte dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, que eles peguem a parte deles.